O que você pode fazer pelo reino de Deus? Você pode ser um missionário, alguém que trabalha constantemente para o reino de Deus, alguém que desempenha uma missão importante, que tem o reino de Deus como prioridade. Nós conhecemos histórias de pessoas que dedicaram a vida a estudar a Bíblia, interpretar a Bíblia, comunicar, anunciar o Evangelho, ministérios fantásticos, assim, marcantes ao longo da história, né? Pessoas que transformaram a região onde viviam e que tiveram a história marcada pela pregação do Evangelho. Pessoas com nomes assim famosos e reconhecidos. Mas hoje nós lemos a história de um homem que você nem sabe o nome. Você só sabe de onde ele era. E chama muita atenção a história dele. A nossa leitura de hoje é em Marcos capítulo 5. Você que está acompanhando comigo a leitura aqui na Bíblia 365, chega hoje, né, na leitura de Levítico. Chama atenção a leitura de Levítico, né? Eu estava conversando com uma irmã hoje que falei que nós lemos Deus falando para Moisés como as coisas seriam feitas, e aí todo o processo, né? A roupa do sacerdote, os utensílios do templo. Depois Deus mandando Moisés fazer essas coisas e Moisés dando instrução para os artesãos, é assim que faz. E agora eles vestindo as mesmas coisas e usando as coisas. Então parece que nós estamos numa sequência aí, né? Levíticos 9, hoje nós lemos 10, de coisas que nós já conhecemos, mas é uma história que me deixou com vontade de comentar sobre ela também. Espero que numa próxima vez a gente possa comentar sobre aquele fogo estranho e essa tragédia que acontece na família de Arão. Mas por fim, eu senti vontade de comentar com você hoje de Marcos capítulo 5, de um homem que nós não sabemos o nome, só sabemos que ele era endemoniado e que ele estava em Gadara, na terra, assim chegaram no outro mar, a região dos Gerazenos, ou Gadarenos, em alguma tradução. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito imundo saiu do cemitério e veio ao seu encontro. E aí o texto vai dizer que esse homem sempre era amarrado, ele era tão forte que ele quebrava as algemas, quebrava as correntes que amarravam ele, ninguém podia segurá-lo, e esse homem vai até Jesus e grita, e Jesus manda que o espírito saia dele. E os espíritos conversam com Jesus, né? Fala, peço que o Senhor não me torture, porque Jesus tinha mandado que os espíritos saíssem daquele homem. Tem um trecho aqui que muitas pessoas usam isoladamente para tentar conversar com o demônio, né? Que fica Jesus pergunta, qual o seu nome? E ele respondeu, meu nome é Legião, porque há muitos de nós. E por causa disso, algumas pessoas criam a doutrina de tentar conversar com demônios e saber sobre qual demônio está lutando, contra quais são as hostes malignas, quem é o demônio territorial daquela região, quem é o demônio daquela pessoa. Meus queridos, eu não acho isso na Bíblia. E nem acho o nome dos demônios, sabe? Os nomes que nós ouvimos hoje, muitos cristãos falam nomes de demônios, que eu não vou nem citar aqui, que eu não quero nem... Se você não sabe, que você fique sem saber. Esses nomes não são bíblicos. Esses nomes não foi Deus quem falou. Esses nomes, se foi falado por alguém, foi por demônios. Pelo pai da mentira, né? Então, para que se preocupar com esse demônio ou aquele demônio? Esse demônio é responsável por isso, aquele demônio é responsável por aquilo. Que diferença faz isso na sua vida? Que diferença faz isso na minha vida? Se nós somos chamados para levar luz e expulsar as trevas, e pronto. Jesus pergunta aqui, eu entendo que é para que você saiba que é possível uma pessoa ficar possuída por muitos demônios. Jesus já sabia com quem falava. Se ele é Deus, ele já sabia quem possuía aquele homem. Ele foi lá, não foi por acaso. Ele atravessou o mar para libertar aquele homem. Ele atravessou o mar para libertar aquela vida. Você vê que ele atravessa o mar, chega lá, liberta aquele homem, as pessoas de lá expulsam Jesus daquela região,
porque os demônios foram para os porcos e 2.000 porcos pularam pelo precipício e se mataram. Os criadores de porcos, lógico, tiveram um prejuízo enorme e mandaram Jesus embora daquela região. Esse texto nos mostra que os espíritos malignos invadem as pessoas, que longe de Jesus a vida da pessoa pode ser destruída por espírito maligno. Também mostra que Jesus é poderoso para chegar e expulsar toda a maldade. Que não importa se é 1, se é 10 ou se são milhões. Esse texto mostra que podem ser milhares de demônios. Não tem diferença para Jesus, não tem diferença. Para você também, não tem que ter diferença. Você não tem que perguntar se é 1, se é 2, se é 3, se é 4, ou o nome, ou de quem é. É em nome de Jesus que você manda os demônios embora da vida de quem está atormentado por demônios. E aquele homem tem a vida transformada porque foi liberto por Jesus. O texto diz que as pessoas chegam e veem aquele homem vestido, arrumado. E aquele homem agora está pronto para seguir Jesus. Ele teve a vida transformada, ele não é mais um prisioneiro das trevas. Então ele fala para Jesus: Jesus, já que o Senhor vai embora, eu vou com o Senhor, me leva junto, né? Eu quero servir o Senhor. Curioso o final desse texto, quando ele fala que ele quer ir com Jesus. Quando Jesus entrava no barco, o versículo 18, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para sua casa e para sua família. E conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Volte para sua casa, para sua família e conte tudo que Deus fez por você e conte como Deus é misericordioso. Esse homem, que você não sabe o nome, que eu não sei o nome, recebeu de Jesus a missão de voltar para casa e contar para a família que Jesus é bom, que o Senhor Deus o encontrou e o libertou e que foi por misericórdia. Jesus não tinha nada que ir lá, ele veio até a minha cidade para me encontrar, para me libertar, me libertou, eu sou uma nova criatura, não sou mais preso às trevas que me prendiam. Só que esse homem foi além. O último versículo aqui da nossa leitura de hoje, que é o 20, diz assim: então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades, ou seja, a Decápolis, né? A região das 10 cidades, quanto Jesus havia feito por eles. E todos se admiravam do que ele dizia. Todos se admiravam porque aquele homem contava uma história de libertação feita por Jesus. Esse texto é muito bom, mas esse texto é um tapa na minha cara. Porque esse homem não sabe 1/1000 do que eu sei sobre Jesus. Talvez não saiba 1/1000 do que você sabe sobre Jesus. E é possível que ele, com esse pouco que sabe, já tenha anunciado mais do que eu e você juntos. É muito possível. Como é fácil anunciar Jesus? Basta tê-lo. Basta ter encontrado ele. Basta ter sentido o toque dele. Basta ter experimentado quem ele é. E assim nós podemos anunciar o que Jesus faz. Anunciar que ele liberta. Anunciar que ele dá vida. Eu e você conhecemos a história dele. E podemos contar a história dele para milhares de pessoas. Assim como ele, com essa história, anunciou Jesus a ponto de todos ficarem maravilhados, admirados com o que ele dizia. Mas além da história dele, quantas outras histórias você conhece de Jesus? Quantas outras histórias eu já tenho falado aqui nessa meditação? Imagine que tudo que você conhece de Jesus seja apenas os 40, quase 50 vídeos aí que eu fiz esse ano sobre a leitura da Bíblia 365. Só isso. Se você soubesse só isso, você já teria o suficiente para falar de Jesus. Para muita gente. Isso prova que nós temos muito mais que o suficiente. E somos indesculpáveis se não anunciamos, se não falamos. Que Deus faça de nós missionários, evangelistas, pregadores, proclamadores das maravilhas desse Deus, que nos fez novas criaturas, que nos deu vida,
que nos abençoa, que cuida de nós, que nos dá sabedoria, que supre as nossas necessidades, que fez tantos milagres na minha vida, na sua vida, na vida de tantas pessoas que conhecemos. Nós temos muitos elementos para proclamarmos quem Deus é e o que Ele faz. Que Deus, então, nos ajude a fazermos isso. Seja um missionário, seja uma missionária do que você já sabe que Deus fez. Você já tem o suficiente, hein? E Deus pode aumentar aí no seu conhecimento. Deus te abençoe. Espero encontrá-lo aqui amanhã, quando, se Deus permitir, continuaremos a nossa leitura da Bíblia 365. Se você está novato aqui, caiu nesse vídeo por acaso e não ouviu ainda eu falando dessa Bíblia, nós estamos lendo essa Bíblia todos os dias do ano. Essa Bíblia tem uma separação por dias, então tem um conteúdo para ser lido dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro. Nós começamos no dia 1º, já estamos aqui no dia 20 de fevereiro, né, hoje, e estamos caminhando na leitura dessa Bíblia. Queremos chegar até o final do ano, e no final do ano teremos lido a Bíblia toda. Então é uma ferramenta que tem me ajudado a ler a Bíblia em sequência, tem ajudado muitas pessoas. E além disso, eu estou me esforçando para fazer um vídeo por dia comentando, né, a nossa leitura de pelo menos um dos textos lidos. Vai ser muito bom para você, se você conseguir acompanhar a leitura. Se você conseguir comprar essa ferramenta, eu recomendo. É uma bênção na minha vida, espero que seja na sua vida também. Tem um link dessa versão aqui na descrição do vídeo. Se você lê via Kindle, via digital, na Amazon tem Kindle dela também. Se você não encontrar na Amazon, ou procure em outros sites aí, da Bíblia 365, de repente você acha até algum mais barato. Vê se você consegue essa ferramenta e acompanhe com a gente aqui, que do mesmo jeito que tem abençoado a minha vida, tenho certeza que pode abençoar a sua. Então, até amanhã, se Deus quiser, continuando a leitura da Bíblia 365.